Uma excelente noite aí a todos, uma boa noite. E é com muito prazer, com muito orgulho, que nós temos aqui a oportunidade de estarmos juntos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus e que possamos, então, nesses instantes, vamos fechando os nossos olhos, vamos procurando nos ligarmos aos mensageiros, aos mentores amigos, que procurem levar a nossa prece ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai. E assim, essas bênçãos vamos equilibrando cada um de nós, trazendo a oportunidade de buscarmos o melhor entendimento, a intuição. Vamos nos sentindo assim mais tranquilos, serenos. E assim vamos dizendo graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho de hoje é uma das lições tão marcantes, tão interessantes do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que trata lá do capítulo 10, dentro das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados misericordiosos, nos itens de 16 a 18, fala sobre a indulgência. Até se alguém quiser acompanhar, muito bom. Mas antes da gente falar, né, do que é ser indulgente e tudo mais, para a gente ajudar nessa reflexão, como é que, como é que nós andamos, como é que nós procuramos tratar esse tema no nosso dia a dia? Como é que nós vemos as pessoas à nossa volta? Focamos mais nos defeitos? Focamos nas virtudes? Como é que nós agimos? E isso tem a ver exatamente com a indulgência. Nós somos fraternos, nós somos bastante ligados às pessoas que vêm, ou somos daqueles que só procuramos realçar a negatividade. Então, isso é a questão central. Ao examinarmos a palavra indulgente, nós vamos precisar voltar, né? E lá no latim, ela vem da palavra indulgens, né? Que significa remissão, né? O verbo indulgere, né? Ser bondoso, ceder. Isso também, com o passar do tempo, né, foi ganhando outros significados. No século XIV, tinha um conceito, e talvez até hoje muitos assim entendam, tinha um conceito de liberar de um castigo. Então, ser indulgente é aquele que era liberado de um castigo, de um pecado, de algo do tipo. Nos gregos, né, e mesmo antes de Cristo, a palavra sempre existiu, ela tem a ver com aquela palavra que já até comentamos aqui, né, paracleto, que é aquele que vive ao lado, aquele que consola, aquele que se importa com alguém. Então veja que, através dos povos, através das diversas épocas, esse assunto já era mencionado, já era tocado. Então, quer dizer, não foi nenhuma novidade quando Jesus trouxe esse assunto até nós. A novidade foi na abordagem, na forma como ele trouxe. E nós? Como é que nós estamos em relação a esse aprendizado? Então, a ideia que eu convido é para que cada um de nós possamos refletir sobre esse assunto. Se tivéssemos uma pessoa na nossa frente, uma pessoa não presente, como nós tratamos? Tratamos da mesma forma?
tratamos de forma diferente, se ela está conosco ou não, somos maledicentes ou não. Então, todas essas questões passam pelo tema de hoje, passam pela indulgência. Então, é importante que nós, se fosse conosco, o que gostaríamos que fizesse? Certamente, se tivéssemos algum equívoco, alguma falha, dificilmente um de nós vai dizer que não gostaria de que tivesse as suas desculpas, as suas escusas apreciadas. E com os outros, nós fazemos o mesmo? Então, esse é o ponto que a gente precisa prestar atenção, e é nesse sentido que Jesus nos trouxe. Que nós procurássemos analisar as pessoas não no sentido de julgamento, não no sentido de enfocar aquilo que não foi bem, não no sentido de enfocar aqui, dar enfoque àquilo que foi realmente uma falha. E não estamos dizendo aqui que não deva ser observada a falha. Não estamos dizendo aqui que tenha que ser tudo aí um mundo colorido e que não haja problemas. Não. Mas pensar naquele que falhou de forma diferente, não julgando, não acusando. Porque muitas vezes aquele que assim o fez já se sente mal por ter caído em si, por ter agido daquela forma. O que ele não quer e não precisa é que mais pessoas procurem acentuar essa condição. Então, essa é uma situação que nós podemos olhar no nosso dia a dia. Outra situação, né? Imagine uma situação, visualize uma situação no trânsito, né? Os diversos condutores, aí de repente estamos lá conduzindo e um condutor à nossa frente faz uma manobra, nem dá a seta, né? Nos coloca até numa situação de risco. O que nós falamos para essa pessoa? O que nós pensamos? Certamente, cada um vai reagir aí de uma forma diferente. Mas pode ser até que aquela pessoa esteja com a seta quebrada. Ah, mas não deu a manutenção devida. Verdade. Nós não podemos fazer nada por essa pessoa. Mas podemos começar desde aí, exercitar a nossa indulgência. Já viram aquelas situações, ainda no campo do trânsito aí, onde se colocou algumas campanhas, né, onde não se enfocou o erro, mas e sim a educação, o aprendizado, né? Olha, vai lá para a escolinha, vai lá para a reciclagem. Não que não vá ser cumprida a lei, mas que se deu uma oportunidade, se deu uma oportunidade para a instrução, para a disciplina, para o aprendizado. Então, é nesse sentido. Trazendo aqui para o nosso tema aqui de indulgência, é a mesma coisa. Se nós enfocarmos, né, se nós partirmos para o julgamento, enfatizarmos o erro, nós não vamos estar ajudando aquela pessoa. O que a indulgência, segundo como Jesus nos coloca, pede para que a gente olhe a situação de um ângulo diferente, de uma forma inclusiva, não excluindo a pessoa, incluindo ela. E nesse trabalho, nessa situação, como é que, por exemplo, nós nos comportamos no trabalho? Com o nosso chefe, nosso superior lá, né? Os nossos pares, outras pessoas do convívio. Nós temos aí inúmeras oportunidades de agir com indulgência. Ou será que julgamos? E se for uma pessoa pública, né? Tá aí também, tá para o nosso dia a dia. Então, o exercício, ele é amplo. Se pegarmos, por exemplo,
um bebezinho que volta lá, que cospe a comida, né, o alimento, nós somos, praticamente todos nós aqui, vamos ser capazes de entender, achar isso com muita naturalidade, até com uma certa infantilidade, e isso é natural. E assim ocorre também, muitas vezes, com as pessoas do nosso convívio, com as pessoas do nosso círculo, da nossa família. Nós somos capazes de olhar de outra forma, nós somos capazes de defender, nós somos capazes de fazer com que possamos entender o que ocorreu. Só que o exercício na qual Jesus nos pede é que não fique só no ambiente da família, no ambiente do nosso círculo, e que a gente possa colocar esse exercício, e é um exercício, né, é algo que tem que ser feito sempre, no dia a dia, para que nós possamos, de fato, começar a ampliar. Então, se hoje a gente não consegue, se hoje temos algum obstáculo, alguma dificuldade, continuamos, vamos ampliando. Nessa situação não foi possível, na próxima seguinte. Não foi assim que Santo Agostinho nos esclareceu, né, que fizéssemos um balanço ao final do dia das nossas atividades, vendo aquilo que foi bem ou não? Vamos incluir aí a indulgência, né, no rol dessas ações. Se ainda é uma virtude que não conquistamos, se é uma virtude que ainda precisamos trabalhar, vamos incluí-la para que possamos ampliar, fazer mais parte de mais pessoas, de mais situações no nosso dia a dia. Então, aí sim, nós vamos estar ampliando o nosso conceito de fraternidade. Não vamos ficar restritos à família material, e sim ampliando, porque foi nesse sentido que Jesus nos falou. É nesse sentido que Jesus olhava para todos que estavam à sua volta, olhava como irmãos. Teve até uma passagem que ele estava pregando, muita gente, como não era de costume, tentando se acercar de Jesus, ouvi-lo, acompanhá-lo, e uma dada pessoa, não sei se tinha de estatura suficiente para acompanhá-lo ou não, mas ele fez com que eles subissem numa árvore, era Zaqueu. E ele estava acompanhando de lá muito atentamente, e Jesus, que percebia o que se passava no coração de todos, viu que aquele homem queria se acercar, queria conhecer um pouco mais de Jesus, e fez o convite depois a ele que viesse ter a refeição junto com ele, junto com os discípulos. Só que Zaqueu era cobrador de impostos, portanto, uma pessoa muito mal vista por todos, inclusive pelos discípulos. E o que esse homem estava fazendo? Estava lá cumprindo com o seu dever, lá com a sua responsabilidade, e Jesus, com esse gesto, ele acabou sendo indulgente com aquela atividade, com aquela pessoa que era muito criticada, muito atacada por todos. Então, veja que em pequenas situações, em pequenos exemplos, nós podemos usar a inclusão. Então, ser indulgente é não enfatizar, não realçar, né, a situação não boa, aquela situação muitas vezes de falha, de equívoco, o pecado, né, como se diz. Então, é isso, que possamos realmente ser atentos a isso. Outra passagem muito marcante no Evangelho que Jesus nos traz foi da mulher adúltera. O que aconteceu? Naquela situação toda, né, se achegaram de Jesus para que ele tomasse partido daqueles que
estavam com a lei e iriam apedrejar a mulher, ou então verificando se pegariam, era uma pegadinha ali para Jesus, se ele ficaria a favor da lei, se ele ficaria a favor da mulher adúltera. Como é que Jesus se sai dessa? E aí Jesus, olhando ali para todos, de forma muito pacífica, tranquila, como sempre faz, e diz: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Todos nós já sabemos, né? Cada um foi pensando, refletindo sobre suas ações, sobre a condição que tinha no seu dia a dia, pelo seu histórico anterior. Primeiro, os mais velhos foram deixando ali de lado as pedras, né? Foram depois os outros menos experientes, e assim foram saindo, e até os mais jovens. E todos deixaram suas pedras lá. E aí Jesus, junto com a mulher adulta, pergunta: onde estão os seus acusadores? E ela responde a Jesus: não estão mais aqui, todos se foram. E Jesus responde: eu também não vou te condenar. Eu também não vou te condenar. Olha que lição belíssima, né? Uma situação que tinha tudo ali para ser realmente uma catástrofe, né? E fazendo com que Jesus muitas vezes fosse pego em alguma contradição. E ali Jesus, com a sua força moral, fez com que cada um revisse sua situação. Então, Jesus, esse talvez seja um dos mais belíssimos exemplos aí de indulgência que a gente tem. Jesus acabou igualmente, então, disse a ela: então vá e não peques mais. E assim foi. O que Jesus fez aí? Ele foi educador, ele nenhum momento criticou a condição dela, nenhum momento atacou, ele foi inclusivo, ele acabou dando a oportunidade que ela precisava, e dali seguiu. Então, o que Jesus nos convida no nosso dia a dia é isso. Nós já temos essa condição histórica de julgar, isso está enraizado em nós. Uns conseguem escapar, conseguem diminuir essa influência, mas, de uma maneira geral, todos nós julgamos, um pouco mais, um pouco menos. Então, por isso que é um tema trabalhoso, por isso que é um tema que exige esforço, é semente, né? Precisa ser cultivado, precisa ser trabalhado para que nós possamos realmente avançar, progredir. Então, isso é feito pouco a pouco, né? Reconhecendo num primeiro momento se estamos sendo ou não indulgentes, depois dando o passo seguinte, né, para essa conquista. Uma outra passagem, Jesus sempre é a nossa referência, né, para as nossas vidas, perguntaram a Jesus: Jesus, como eu posso fazer a caridade? E Jesus responde: benevolência para com todos, sem exceção, para com todos. Indulgência para as faltas alheias, ou seja, esquecimento, né? Esquecimento, não realçar, não dar ênfase. E perdão às ofensas. Então, dessa forma, com a benevolência, com a indulgência, com o perdão, nós estamos sendo caridosos. Então, veja que ser indulgente, esquecer ou não realçar, né, a falha daqueles, o equívoco daqueles, nos permite fazer com que sejamos o princípio para a caridade. E aí está no alcance de todos. É o que a gente chama de BIP, né?
acionar o alarme, acionou o bip, acionou a mãozinha lá, ó, pip. Então, o que que é? Benevolência com todos, né? Indulgência e perdão, bip. Nessa passagem de Jesus, ainda para a gente encerrar, para a gente poder fazer um sumário aqui, outro simbolismo importante, essas pedras todas que ficaram lá, que deixaram no chão e não atingiram a mulher adúltera, representam a construção, representam a fortaleza. Então, que possamos, com essas pedras, fazer a construção em nós de uma condição de sermos mais indulgentes. Porque a indulgência vai fazer com que possamos ser mais caridosos. A indulgência vai fazer com que possamos abranger o maior número de pessoas, né? Não só aquelas do nosso convívio, exatamente como Jesus nos coloca. Então fica aqui a nossa mensagem de hoje, para que possamos lembrarmos desses ensinamentos de Jesus, que está ao alcance de todos, que pode ser feito a qualquer hora, a qualquer momento, e que nos traz a oportunidade de avançarmos. Queremos sair dessa existência numa condição melhor que chegamos. E para isso precisamos da caridade. E para a caridade, como Jesus colocou, passa pela benevolência, beneficência, né? Passa pela indulgência e pelo perdão. Então, que possamos aí plantar desde já algumas sementes da indulgência em todos os nossos corações. Muito obrigado a todos.